brasileiro, quer dizer, nós aqui, cirurgiões plásticos brasileiros, temos a maior experiência mundial do uso desse tipo de implante. Já há muitos anos, superado quem quer que já tenha usado. Hoje a gente sabe, para falar sobre poliuretano, brasileiro é que tem que falar. E por que ele é o melhor, doutora? Ele é a Porque durabilidade? ele dá o menor índice de uma coisa que se chama contratura capsular. A contratura capsular é toda vez que você coloca um corpo estranho dentro de uma pessoa, seja o que for, que tipo de prótese for, ocular, cardíaca, não importa, ortopédica, o seu organismo, para se defender daquela agressão, aquilo é um corpo estranho, um agressor. Então, ele vai e cria uma membrana, cria em volta e isola aquele material. Então, no entorno disso aqui, ele faz uma membrana e isola isso, e aí o organismo para de brigar com esse corpo estranho. E assim fica durante anos. Aí, em determinado momento, e a gente não sabe por quê, pode ocorrer alguma coisa no organismo que essa membrana que recobre começa a apertar esse implante como se fosse uma atitude de expulsão. E a isso a gente chama de contratura capsular. E aí dá dor. Uma contratura dessa cápsula que o corpo produz. Que envolve o implante, e aí o implante às vezes fica, você palpa a mama, a própria mulher palpa a mama e sente umas voltinhas nela, porque esse espaço está se diminuindo. Chega a doer? Como aqui, ó, pode doer. Como aqui, você faz isso, ele faz essas voltinhas. Isso não é nenhum problema, isso é um processo que está ocorrendo e que, a partir daquele momento, isso ocorre anos depois, pode ocorrer em algumas mulheres muito antes, mas não tem um prazo, a gente não sabe definir isso, e isso não tem nenhuma pressa, isso não é uma patologia, não é uma doença, não é indicação. É só uma reação do corpo. É uma reação do corpo e para aquele corpo estranho. E uma coisa que também, né, doutora Beth, que varia muito de pessoa a pessoa. Não existe hoje em dia, estatisticamente, nós sabemos que depois de 10 anos, a gente vai ter mais pacientes com essa contratura, mas a gente não sabe se vai se formar com 5, se vai se formar com 20, ou se não, se vai se formar também. Entendi. Como exemplo, para você saber, você vê que hoje em dia a cirurgia de catarata é uma coisa muito comum, muito frequente, e usa uma lente que é um corpo estranho. Sim. E aí, de repente, as pessoas dizem assim, eu fui lá fazer um laser para a lente da catarata. É uma contratura capsular que está acontecendo. Aí, como tem a lente tem um foco, aí como sai do foco, a pessoa vai lá para querer fazer o laser. Só que na mama, o laser não é capaz de resolver. Aí seria a indicação. Quando existe a contratura capsular, é o momento em que a paciente deve começar a pensar na troca daquela prótese, procurar seu cirurgião, que, aliás, ela nunca deveria deixar de ter esse contato, sempre. Você fez a cirurgia. Tem que estar sempre acompanhando, porque é um processo. Marcar o retorno, né? Você marca o retorno no ginecologista, você marca o retorno no mastologista, você marca o retorno no dermatologista. Imagina mas no cirurgião plástico não marca, retorno. As pacientes nunca imaginam quanto prazer a gente tem em recebê-lo. A gente volta no consultório, não é para fazer nada, não, é para ver o nosso trabalho e acompanhar aquilo que a gente tanto gosta de fazer. Para ver como é que está, tomar um café, saber se está tendo algum problema, saber se teve alguma dor, teve algum desconforto, está fazendo exercício regularmente, está se esticando, se alongando, né? Porque às vezes muita fibrose ou muita retração do local da cirurgia é por falta de exercício, é por falta de uso mesmo, literalmente. E às vezes por uso excesso também. Ou também, tem gente, tem uma paciente minha que estava fazendo polidense, e aí se machucou, né, por excesso de... E se não sabe que atitude tomar naquele momento... Não quer dizer que fazer polidense vai dar problema, não é isso. Mas antes disso, com polidense. Antes que a gente comece. E uma pergunta que a gente recebe. E a prótese muito, não se rompe, né? Não se rompe, a pode ficar tranquilo que ela não vai se romper por causa do polidense. Uma pergunta muito frequente que a gente tem de nossos pacientes, nas nossas redes sociais, é sobre a durabilidade do implante, né? Isso. A pessoa pergunta, mas... Essa é a primeira pergunta. Quanto tempo dura? Depois de 10 anos tem que trocar? Né?
gente costuma dizer assim, o implante, depois de implantado, depois da cirurgia, ele não tem um prazo de validade. Vai depender muito da paciente, vai depender muito da reação do organismo, como a doutora Wanda estava explicando. Então, ele pode ficar 10, 15, 20 anos sem ter problema nenhum com a paciente. Mas o que a gente recomenda, como fabricante, é, primeiro, faça o acompanhamento anual com o seu cirurgião plástico. Isso vai evitar problemas maiores no futuro. E, a partir dos 10 anos, um acompanhamento obrigatório. Para garantir a integridade, para garantir o andamento da... Porque a gente, como cirurgião, e pela experiência que a gente tem, né, do dia a dia, a gente tem como identificar um problema antes desse problema estar poder fazer... ter um grande problema para o paciente. A gente já identifica. Você vê o sinal. Eu acho que agora a gente pode começar a pensar em trocar isso aí, ou tirar, ou trocar, ou aumentar ou diminuir. Como falou, essa semana eu operei a face de uma paciente minha, que eu operei em 97 e coloquei um par de implantes de poliuretano da Silimed. Antes de operar a face, eu pedi que ela fizesse a ressonância magnética da mama, que é o melhor exame para acompanhar, e ela me trouxe com as próteses ótimas, e ela não tem contratura capsular, não tem nada. Quer dizer, essa é uma paciente que está sendo acompanhada ao longo desse tempo todo. E muitas das vezes você vê contratura capsular com 3, 4 anos, e isso não é por causa nem do cirurgião, nem da prótese em si, é uma coisa individual. E às vezes de um único lado. Quer dizer, também não é a genética. É muito mais o que o corpo humano gera na prótese do que a prótese gera no corpo humano. É engraçado que o pensamento tem que ser um pouco, né, diferente.